Olá, turma! Hoje vamos dar início à nossa segunda aula do segundo bimestre. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos seres vivos. Esse conteúdo ele não está no livro, ele é um conteúdo de revisão de alguns assuntos que a gente viu ano passado e que a gente precisa relembrar para poder dar continuidade ao capítulo, para dar continuidade aos reinos dos seres vivos. Então, esse capítulo é um capítulo, na verdade, é um assunto de revisão de assuntos que vocês viram ano passado, para a gente poder continuar o assunto do livro. Vamos relembrar aí alguns conceitos que a gente estudou no ano passado, tá? Então, antes de começar a aula, eu gostaria de saber se vocês têm uma ideia de que é que nós somos formados. Nós somos formados de quê? Então, pensem aí alguns segundinhos sobre do que é que a gente é formado. Nós somos formados de quê? Então, o nosso corpo ele é formado por várias estruturas, ossos, músculos, gordura, água e a principal unidade, que é a unidade básica de formação dos seres vivos, é a nossa célula. Então, nosso corpo ele é formado por vários materiais, por várias coisas, mas a unidade básica que forma o corpo da gente são as nossas células, que como eu acabei de falar, a unidade fundamental dos seres vivos. Existem dois tipos de célula. A célula eucarionte, que é a célula de todos os animais e plantas, e as células procariontes, que são as células da bactéria. Qual é a diferença de uma para outra? É que a célula eucarionte, ela apresenta o material genético, o DNA, dentro de uma estrutura chamada núcleo. Então, na célula eucarionte animal, o DNA fica dentro do núcleo, e na célula eucarionte vegetal, o DNA também fica dentro do núcleo. Já na célula procarionte, o DNA ele não fica guardado no núcleo, ele fica solto nessa parte intermediária da célula que a gente chama de citoplasma. Então, a diferença da célula eucarionte é que ela apresenta o núcleo, que guarda o DNA, e a célula procarionte não tem núcleo, o DNA ele fica solto no citoplasma da célula. Então, para a gente saber a diferença das duas, né, tá aí a informação para vocês, para relembrar o que a gente viu ano passado. Vamos estudar agora um pouquinho sobre a célula eucarionte. A célula eucarionte ela tem um núcleo definido, onde o material genético está envolvido por um envelope nuclear, que é a membrana, a parede do núcleo, é chamado de envelope nuclear. Todas as células eucarionte elas têm núcleo, né, onde guarda o nosso DNA. E as principais partes da célula eucarionte são núcleo, citoplasma e a membrana plasmática. O núcleo, que é esse círculo aqui que fica no meio com o nosso DNA, ele abriga a informação genética do organismo, essencial para o funcionamento da célula, garantindo o metabolismo celular. Já toda essa região aqui de dentro da célula, a gente chama de citoplasma. O citoplasma ele é responsável por abrigar o citoesqueleto da célula, as organelas e o núcleo, e contém substâncias químicas responsáveis pela manutenção da vida. Então, essa região aqui que a gente chama de citoplasma é onde estão todas as organelas, todas as partes que formam a célula, que a gente não vai entrar em detalhes sobre cada uma dessas partes agora. E a membrana plasmática é essa estrutura aqui, essa borda, essa casca, digamos assim, que envolve a célula. Ela é responsável pela proteção das estruturas celulares e a delimitação do transporte de substâncias. Para uma substância sair da célula ou entrar na célula, tem que passar pela membrana. Então, a membrana ela coordena o que deve sair e o que deve entrar na célula. Então, nós temos a membrana plasmática, o citoplasma, que é toda essa parte aqui, e o núcleo, que guarda o nosso material genético. Essas aqui são as três partes principais de uma célula eucarionte. As células eucariontes, elas podem ser animal e vegetal. O que diferencia a célula animal da vegetal são algumas estruturas que uma apresenta e outras não. A principal delas é a parede celular, que na célula vegetal, além da membrana plasmática, existe outra membrana de proteção na célula vegetal, que é a parede celular. Existem algumas outras diferenças, mas a principal é que a célula animal
tem membrana, citoplasma e núcleo. A célula vegetal tem membrana, citoplasma e núcleo, mas, além dessas três partes principais da célula, existe uma parede celular que envolve a membrana celular. É como se tivessem duas proteções antes de chegar dentro da célula, tá bom? Então, a diferença da célula animal para vegetal é essa. E o formato também de umas das células animais, elas são diferentes das células vegetais. E a célula procarionte? A célula procarionte é aquela que não apresenta núcleo, não tem o núcleo definido, não tem núcleo. O DNA, né, o material genético, eles são dispersos no citoplasma, eles ficam espalhados no citoplasma. E as células procariontes, né, que são as células das bactérias, só tem a membrana e o citoplasma. E quais essas funções, né, dessas duas partes? O citoplasma, ele é responsável por abrigar as organelas, assim como na célula eucarionte. E a membrana ela é responsável pela proteção da célula e por administrar o que deve entrar e sair da célula. É a mesma coisa da célula eucarionte. Só que a célula procarionte não tem núcleo. Tem a membrana e o citoplasma que tem as mesmas funções da célula animal, mas não tem o núcleo. São as células das bactérias. As bactérias, elas apresentam a célula que não tem o material genético guardado dentro do núcleo, tá? E em relação à quantidade de células, existem organismos que só apresentam uma única célula e existem organismos que apresentam mais de uma célula. Os organismos que só apresentam uma célula, eles são chamados de organismos unicelulares, uni de única. Então, eles só apresentam uma célula. E essa célula desses organismos, ela é responsável por todo o funcionamento do corpo do organismo, tá? Mantém todas as funções em uma única célula, sem precisar de outra célula, para locomoção, alimentação, respiração. Por exemplo, nós, seres humanos, nós apresentamos diferentes tipos de células, nós apresentamos várias células, e as células da alimentação é diferente das células da alimentação, que é diferente da célula da respiração, da locomoção, das células neurológicas. As células elas apresentam formatos e funções diferentes. Já nos organismos unicelulares, como eles só apresentam uma célula, todo o funcionamento do organismo é baseado nessa célula. Essa célula ela comanda tudo, tá? Então, eles são seres, digamos que, menos evoluídos. Exemplo, bactérias, alguns protozoários, que a gente vai estudar mais na frente, algumas espécies de algas e algumas espécies de fungos. São seres unicelulares, que só apresentam uma única célula. Então, nós temos aqui algumas imagens de alguns organismos unicelulares, né? Algumas bactérias, protozoários, algumas algas, certo? E alguns fungos. E os organismos pluricelulares são aqueles que apresentam mais de um tipo de célula, né? Pluricélulas, apresentam várias células. E essas células, elas têm suas especialidades, né? As células são especializadas para uma determinada função, para formar os tecidos, né? Tecido cerebral, da locomoção, da alimentação. Então, os diferentes tipos de célula do nosso corpo, eles desempenham diferentes funções no nosso organismo. E algumas espécies de algas, algumas espécies de fungos, todas as plantas e todos os animais, eles são pluricelulares. Todos os animais são pluricelulares, todas as plantas são pluricelulares. Algumas algas, vocês podem lembrar que algumas algas são unicelulares e outras pluricelulares. E algumas espécies de fungos, tem fungos unicelulares e tem fungos pluricelulares. Então, aqui nós temos os seres pluricelulares, certo? Animais, plantas, nós humanos. E em relação à reprodução? Os seres vivos, eles podem ser reproduzidos de duas formas. Ou através da reprodução sexuada, ou através da reprodução assexuada. E qual é a diferença entre essas duas? A reprodução sexuada e assexuada estão presentes em seres uni e pluricelulares. A reprodução assexuada, apenas um indivíduo está envolvido no processo, não existe a fecundação, não existe a união de sexos para que haja a formação de um novo indivíduo. Nesse caso, um indivíduo ele se duplica seu material genético e se divide em dois.
não precisa da fecundação, não precisa de outro organismo para se juntar com ele, para formar outro. Uma bactéria, ela duplica seu material genético e se divide em duas. Aí essa se duplica seu material genético e se divide em duas, que se divide em duas. E assim as bactérias, elas se reproduzem. Já a reprodução sexuada precisa da fusão dos dois gametas, né? Do espermatozoide e do óvulo, aqui no caso da espécie humana. Nas plantas, precisa-se também dos gametas das plantas, que vocês vão estudar um pouquinho mais na frente no reino Plantae. E isso aqui, esse tipo de reprodução sexuada, ela é fundamental para que haja variabilidade genética, para que haja diferentes tipos de seres vivos. Os seres que se reproduzem através da reprodução assexuada, no caso das bactérias, uma bactéria origina duas bactérias iguais a ela. Então, quando uma bactéria se reproduz, todas as bactérias que vêm delas, elas são todas iguais. E a reprodução sexuada, né, que envolve os gametas, ele sempre gera indivíduos que são diferentes, fisicamente diferentes e metabolicamente diferentes, ao não ser, né, com exceção dos gêmeos, né, dos gêmeos idênticos, que são os gêmeos univitelinos, que eles são iguais. Mas a reprodução sexuada, ela permite uma maior variação, uma maior variabilidade, e a reprodução assexuada, todos os filhotes, todos os descendentes são iguais à célula que originou. E em relação às relações ecológicas, o que é que a gente poderia aprender em relação a isso para que a gente possa continuar a estudar o capítulo que nós estávamos estudando e estudar todos os reinos dos seres vivos. Em relação às relações ecológicas, os seres eles podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Esse sisteminha aí, se é que vocês lembram, é um sisteminha mais ou menos de uma cadeia alimentar. Na cadeia alimentar existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Nesse caso, os produtores da cadeia alimentar sempre serão plantas, frutas. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, são os que vão dar início à cadeia alimentar. Em seguida, vem os consumidores, né? Os consumidores se alimentam dos produtores, ou os consumidores se alimentam de outros consumidores. E depois temos os decompositores. Então, nós temos esses três tipos de seres, né, de acordo com a classificação, em relação ao tipo de alimentação. Os produtores, né? Os produtores são as plantas, é o primeiro nível da cadeia alimentar. Produzem o seu próprio alimento, por isso eles são chamados de autótrofos. Autótrofos são seres que produzem o seu alimento automaticamente, digamos assim. Então, as plantas, elas não precisam comer alguma coisa, elas não precisam ir ao supermercado fazer compras, ninguém precisa dar comida para a planta. Ela produz o próprio alimento dela. E como é que ela produz esse próprio alimento? Através da fotossíntese. As plantas, elas capturam a energia do sol, capturam a água que está no solo com os nutrientes, e o gás carbônico, que é eliminado na natureza pela respiração dos seres vivos, e transformam isso em seu alimento. O alimento da planta é chamado de glicose. A glicose é o nome do alimento que a planta precisa para sobreviver. E para isso ela precisa fazer a fotossíntese, que é a captura da energia do sol, do gás carbônico e da água, para transformar isso aí em glicose. E assim consumir o seu próprio alimento, né? Como eu acabei de falar, a glicose. Então, já os seres consumidores são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres vivos, de outros alimentos, porque eles não são capazes de produzir o próprio alimento como os seres produtores, que são as plantas. Os seres consumidores, eles podem ser divididos em três categorias, que são os seres consumidores primários, que são aqueles que são herbívoros, eles se alimentam de plantas, são os primeiros consumidores da cadeia alimentar. Os seres vivos consumidores secundários, que são carnívoros, se alimentam dos seres primários, e os seres vivos terciários, que são aqueles que se alimentam dos seres que são secundários. Então, o primeiro consumidor da cadeia alimentar ele é o primário, o segundo é o secundário e o terceiro é o terciário. Por exemplo, nessa cadeia alimentar aqui, o gafanhoto ele vai se alimentar de uma planta, então ele é um consumidor primário.
Quem vai se alimentar do gafanhoto é o sapo. O sapo, como ele vai se alimentar do gafanhoto, né? O gafanhoto serve de alimento para o sapo, ele é o consumidor secundário. E o sapo serve de alimento para uma cobra, é o consumidor terciário. Lembrando que a cadeia alimentar, ela sempre começa com uma planta. Então, o gafanhoto, eu estou mostrando aqui somente para vocês os consumidores. Antes do gafanhoto tem a planta, que é o produtor, tá? Então, os consumidores não produzem seu próprio alimento e são divididos em primários, secundários e terciários. Primário primeiro, secundário segundo, terciário terceiro. Já os decompositores, eles estão presentes em todos os níveis da cadeia alimentar. Por que estão presentes em todos os níveis da cadeia alimentar? Porque qualquer um desses seres que morrer, que chegar a morrer, os decompositores eles vão lá e se alimentam desses seres. Os seres vivos que morrem no planeta, eles precisam ser decompostos, porque a partir da decomposição, que a decomposição é feita por fungos e bactérias, esses fungos e bactérias vão retirar esse cheiro podre, vão retirar esse ser vivo que está morto ali no ambiente. Se não fossem os fungos e bactérias, né, os decompositores, no planeta existiriam muitas coisas mortas por aí, causando cheiros desagradáveis. Então, os decompositores eles são muito importantes porque eles fazem a decomposição da matéria morta e, com isso, eles devolvem ao meio ambiente nutrientes para o ciclo recomeçar. Então, quando os fungos e bactérias vão lá, digamos que esse gafanhoto morreu, os fungos e bactérias vêm aqui, se alimentam desse gafanhoto que morreu e, ao mesmo tempo, quando eles estão se alimentando desse ser que morreu, eles deixam o solo fértil. Eles devolvem o nutriente para o meio, para que novas plantas nasçam e aconteça o ciclo totalmente de novo. Então, fungos e bactérias são importantes para fazer a decomposição, mas também, quando eles fazem a decomposição, eles deixam a terra fértil, a terra cheia de nutrientes para a formação de novos seres vivos, no caso as plantas. Então, como eu acabei de falar, quem são? São as bactérias e os fungos, né, que são considerados seres vivos decompositores. Nem todos os fungos e bactérias são decompositores. Existem aquelas bactérias e aqueles fungos que são utilizados para fazer alimento, que são utilizados para fazer remédios, mas eles não são considerados decompositores. Mas todos os decompositores, ou eles são fungos ou são bactérias decompositoras. E em relação à questão da alimentação, os seres autótrofos, né, que são as plantas, como eu falei para vocês, produzem o seu próprio alimento. Precisam de gás carbônico, que é o CO2, luz solar e água para poder fazer a fotossíntese. E esses seres autótrofos, eles também existem alguns tipos de seres que são considerados autótrofos, além das plantas. São algumas algas e algumas bactérias, mas a maioria, elas são heterótrofas. E os seres heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles se alimentam de outros seres vivos, né? Que são todos os animais do planeta. Então, autótrofos são aqueles que produzem seu alimento automaticamente, no caso, os produtores. E heterótrofos são aqueles seres que precisam se alimentar, não produzem o seu próprio alimento. Exemplos de cadeia alimentar. Então, a partir do momento em que existem seres produtores, consumidores e decompositores, a gente pode formar algumas cadeias alimentares como essas que eu vou mostrar para vocês aqui. A cadeia alimentar, ela sempre começa com a planta. A planta serve de alimento para algum tipo de ser vivo herbívoro, né, que vai comer essa planta. Herbívoros são aqueles seres que se alimentam de plantas. Esse ser vivo, ele vai servir de alimento para outro ser vivo, no caso aqui um peixe. E esse ser vivo, ele vai servir de alimento para essa ave. Então, a cadeia alimentar, ela sempre passa energia do que tem maior energia. As plantas, elas têm muita energia. Vai passando essa energia ao longo da cadeia alimentar, onde um ser vivo ele vai se alimentando de outro. Lembrando que a cadeia alimentar ela sempre começa com uma planta. Então, aqui nós temos uma planta que serve de alimento para o besouro, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para uma ave. E a outra cadeia alimentar que eu trouxe aqui é o trigo, né, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra. A setinha sai do alimento para quem come, tanto é que ela significa serve de alimento para. Então, a cadeia alimentar é algo que ocorre na natureza que faz com que os seres vivos continuem vivos, se reproduzindo
e produzindo descendentes. Essas cadeias alimentares sempre começam com a planta ela é produtora, ela é um ser autótrofo, elas produzem o alimento automaticamente. E em seguida vem os consumidores, que o consumidor pode ser primário, que é o primeiro, secundário ou terciário, primeiro, segundo e terceiro, que são seres que não produzem seu próprio alimento e precisam ir em busca do alimento. E todos esses seres, tanto os produtores como os consumidores, eles, se algum deles morrerem, servem de alimento para os decompositores, que são os fungos e bactérias. Então, essa aula de hoje foi uma aula para fazer um resumozinho, né, do que a gente estudou ano passado, para vocês recapitularem, porque a gente vai precisar desses terminhos: autótrofo, heterótrofo, unicelular, pluricelular, reprodução sexuada, quando a gente estiver estudando os reinos de seres vivos. Ok? Então, era isso, né? Vocês agora vão fazer a atividade que eu postei. Não deixe acumular as atividades. Aproveite que a aula está bem fresquinha na cabeça de vocês. E vamos lá para dar seguimento fazendo a atividade de vocês. Então, até a próxima aula.